Muito obrigada, senador Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para, mais uma vez, falar de temas que têm ocupado muito o pronunciamento dos senhores parlamentares, das senhoras parlamentares, no sentido de que a maior parte, se formos fazer um levantamento dos pronunciamentos feitos dessa tribuna, são pronunciamentos que abordam, sobretudo, essa grande operação de combate à corrupção no Brasil, chamada Operação Lava Jato. E todos, absolutamente todos, independente da região, independente do Estado, independente do partido político, todos vêm à tribuna para falar da importância de se mudar procedimentos a partir desses fatos que estão sendo elucidados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela Justiça brasileira, senhor presidente. Entretanto, eu creio que a hora de a gente poder separar o joio do trigo, da gente poder ver quem realmente está a favor de se combater a corrupção, porque a corrupção não deva ser combatida apenas em determinados momentos, em momento A ou momento B. Não. A corrupção é algo que vai e vem, ela aparece. Portanto, a principal função, a principal tarefa que todos temos, senadora Ana Amélia, que dirige a sessão a partir desse momento, talvez seja como blindar ou como proteger ainda mais a nação, o Estado brasileiro, desse tipo de ação, as empresas públicas desse tipo de ação, para que daqui a algum tempo não venhamos a tratar novamente das mesmas questões. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que me espanta o pronunciamento daqueles que dizem que a corrupção é culpa deste governo, e não podemos investigar nenhuma linha do que aconteceu para trás. Ou alguém que ousar falar de algum fato que não tenha acontecido nesse governo, que tenha acontecido em governos passados, esses não querem apurar corrupção. Ora, senhora presidente, o que é isso? Nós temos que apurar tudo. Repito, senadora Gleisi, doa a quem doer. Eu tenho ouvido com muita atenção, apesar de ter falado, que a imprensa fala, muito en passant. Tudo começou lá em 1998, 1997. E eu não estou aqui querendo, isentar da culpa quem quer que seja, ou quem esteja no governo ou na empresa. Não. Eu apenas acho que todos os que se envolveram têm que ser investigados. Todos os que se envolveram têm que ser punidos. E mais do que isso, a nossa obrigação é trabalhar, repito, na formulação de um novo Estado brasileiro, na formulação de uma nova legislação que seja protetiva da cidadania e da democracia, da jovem democracia brasileira. Então, dessa forma que nós estamos assistindo, senhora presidente, a inúmeras manifestações afirmando que vivemos uma crise ética, que o país está mergulhado no caos e que nossas instituições não têm condições de responder aos desafios de nossa sociedade. Inclusive, nós temos visto ressurgir vozes que clamam pela interrupção deste, que é o mais longo período democrático da nossa República. É certo que são vozes isoladas, que propugnam a volta da ditadura, como se houvesse algo que justificasse tamanha violência contra nosso povo e os seus direitos. Essas vozes, muitas com um passado de luta pela democracia, têm abdicado de sua responsabilidade para emular a extrema-direita por uma visão míope e de curto prazo. Aliás, erro semelhante cometeu a UDN e a sua mais famosa voz, o ex-deputado Carlos Lacerda, que com sua pregação golpista abriu a caixa de Pandora do golpe militar e também por ela foi cassado. É preciso ter seriedade e responsabilidade nesse momento. É preciso aperfeiçoar a nossa democracia, senhora presidenta, e não assassiná-la. E um passo importante nesse aperfeiçoamento é, sem dúvida nenhuma, a reforma política.
E é esse o tema a que mais uma vez eu me dedico dessa tribuna, senador Paim. O debate sobre a reforma política vem se popularizando no país, desde que milhares de manifestantes ganharam as ruas no ano de 2013. O tema ganhou mais visibilidade e agora, depois das eleições, volta com força no Congresso Nacional. O tema é bandeira histórica do meu partido, PCdoB, e foi reforçado por uma proposta que veio da sociedade, uma proposta que está escrita através do projeto de lei 6.316 de 2013, numa coalizão que reuniu mais de 100 entidades para debater o tema, a Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas. Entre os pontos defendidos pelo meu partido e por mim, e pela coalizão das entidades também, entidades populares, estão em primeiro lugar, e eu tenho aqui uma cópia do manifesto da coalizão, o primeiro ponto é exatamente o afastamento do poder econômico das eleições. O afastamento, repito, do poder econômico das eleições, ou seja, o fim do financiamento privado empresarial das campanhas, uma maior participação popular e aumento da representatividade feminina nas instâncias de poder. Na minha opinião, senhora presidente, na de setores importantes da sociedade brasileira, um ponto é central, e eu repito, este ponto central é o fim do financiamento empresarial de campanhas para acabar com a corrupção eleitoral. A influência do poder econômico nas eleições cerceia e impede que vozes que não dispõem de recursos possam estar presentes nesse plenário. Todos sabem o tamanho dos custos de uma campanha eleitoral e as dificuldades que os partidos têm de arrecadar recursos. Mas, infelizmente, o que se depreende das opiniões de alguns membros da comissão que está sendo formada na Câmara dos Deputados e que irá discutir a reforma política é diametralmente oposta aos interesses da sociedade. Setores conservadores apontam como saída para a democracia seu apequenamento. Buscam responder às justas reivindicações da sociedade com uma reforma política antidemocrática que constitucionaliza o financiamento de campanha por empresas, que adota, possivelmente, um sistema chamado de distritão, adota o fim das coligações proporcionais, além do estabelecimento, se for o caso, dependendo de que sistema eleitoral passar, a possível instituição de uma cláusula de barreira. Apontam como rumo para o país o alijamento, portanto, do povo da política e do processo democrático do nosso país. Propõe que, para superar deficiências, as aumentemos ainda mais. E é exatamente o conteúdo da proposta que está sendo constituída majoritariamente, senhora presidente. Eu quero aqui falar a respeito dessa questão do financiamento. Muito animado estivemos, e eu continuo e estou ainda, e creio que a população deve continuar pelo fato do Supremo ter iniciado o julgamento de uma ação de inconstitucionalidade que deu entrada à Ordem dos Advogados do Brasil, questionando a constitucionalidade do poder que as empresas têm de interferir nos processos eleitorais através do financiamento de campanhas. Este julgamento já obteve 6 votos, e todos eles favoráveis à inconstitucionalidade do atual sistema vigente no país. Ocorre que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo e até agora está a analisar o referido processo. Então, eu quero aqui fazer de público o que já tive a oportunidade de fazer pessoalmente ao ministro alguns dias atrás, que o ministro libere para julgamento. O ministro colocou de uma forma sincera, eu assim senti, por parte do ministro Gilmar Mendes, o fato do atrito que muitas vezes o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o STF, cria com o Parlamento brasileiro quando legisla questões, sobretudo, eleitorais. Mas, por diversas vezes, isso já foi feito pelo Poder Judiciário e nunca as relações foram abaladas. Creio que agora também não deverão ser abaladas. Portanto, esse julgamento é fundamental até para que o Congresso Nacional possa seguir
com maior segurança votando essa reforma política, ou seja, precisamos da palavra final do Poder Judiciário brasileiro acerca da legalidade ou não do financiamento por parte de empresas. Porque a peça é muito consistente, senadores. Senador Paim, a peça da OAB é muito consistente. Ela mostra claramente o quanto há uma deturpação do sistema e representatividade política no Brasil, essa possibilidade de empresas, ou seja, pessoas jurídicas e não físicas, interferirem diretamente no processo eleitoral, incentivando e pagando e dando recurso para a campanha. Ou seja, precisamos debater isso, e não só no parlamento, com a sociedade brasileira. E aí sim vamos estar demonstrando o nosso verdadeiro objetivo em dizer não à corrupção, e não apenas utilizar a bandeira da corrupção, a bandeira da ética, para derrubar governo A ou B, que é o que recheia a história passada do nosso país. Ou seja, não há como fugir da realidade. Uma reforma política necessita de um debate e participação, necessita ouvir a sociedade, necessita ampliar e oxigenar a política. Transparência e democracia não podem ser subjugadas ao poder econômico. E para analisar de forma diferente da que eu tenho analisado até agora, eu quero passar, após conceder a parte a Vossa Excelência, se assim a presidente permitir, senador Paim, a ler um artigo que foi escrito pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e publicado na revista Carta Maior. Um artigo que eu considero é muito simples, tudo aquilo que nós sabemos, mas muito bem apresentado, muito bem escrito e que representa, de fato, o momento em que nós vivemos. Mas conceda a parte a Vossa Excelência, senador Paim. O meu parte, de fato, é um pequeno à parte. Eu só para dizer que concordo na íntegra com Vossa Excelência. O poder econômico cada vez mais avança sobre a democracia e, naturalmente, sobre o Congresso Nacional. Os dados que o Diese apresenta são assustadores. Nós praticamente diminuímos pela metade a chamada bancada trabalhista, sindical, de líderes dos trabalhadores, porque tiveram uma concorrência desleal. Eu me lembro aqui do meu querido amigo e seu também, Inácio Arruda. O Inácio Arruda não voltou para o parlamento e foi, de fato, uma disputa totalmente desproporcional. A continuar esse quadro, permitindo que o poder econômico invista milhões e milhões, se fala hoje em 20, 30 milhões de reais, 20 para eleger um deputado e 30 para eleger um senador. Isso não existe, não tem como. Tem como a gente enfrentar esse combate. Por isso que eu sou daqueles que vai na linha de Vossa Excelência. O financiamento público de campanha é fundamental. Não pode mais o grande capital monitorar, financiar e cobrar a campanha dos políticos no futuro. Aí dá no que deu, como é o caso agora de todas as denúncias que chegam no país, que passam por esse viés. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Oxalá a gente faça a reforma política e eleitoral e a gente não permita mais que as campanhas possam ser financiadas ou até compradas pelo grande capital. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço, senador Paim. Tem aqui eu já havia me referido, para ilustrar a parte de Vossa Excelência, que eu considero como uma íntegra do meu pronunciamento, se Vossa Excelência assim permitir, os dados do DIAP, mostrando que, para uma representação empresarial de 273 deputados, e ruralista de 160, o que soma 433, nós temos 91 representantes da área sindical. 91. Quando Vossa Excelência fala que uma campanha de um deputado custa 20, 30 milhões, eu espero que a população esteja nos ouvindo. 20, 30 milhões, uma campanha de um deputado. Uma campanha. É possível isso? E o doutor Samuel Pinheiro Guimarães, ele retrata muito bem isso
naquilo que escreveu e foi publicado, repito, na Carta Maior. E eu vou ler alguns trechos, não posso daqui, nem tenho tempo, senadora Ana Amélia, de ler todo o artigo de Samuel Pinheiro Guimarães, mas vou ler os trechos que considerei mais marcantes e importantes. Ele inicia dizendo e retratando exatamente esse clamor público, a revolta de todas as classes da sociedade contra as revelações de corrupção. E ele faz alguns questionamentos. Diz: quando terá começado a corrupção? Quem são os culpados? É um fenômeno exclusivamente brasileiro ou do mundo subdesenvolvido? Ou humano em geral? A quem interessa a corrupção? Ocorre apenas no setor público? Será uma característica inata da sociedade brasileira? Ele começa assim, de uma forma simples, mas são perguntas que todos nós devemos fazê-las e respondê-las ao mesmo tempo. Todas as pessoas, todos os cidadãos, todas as cidadãs, trabalhadores, mulheres, jovens, sejam quem for. E diz o seguinte, que os incidentes de corrupção que a Operação Lava Jato vem desvendando e que tem vazado pela imprensa estariam relacionados diretamente com o financiamento de campanhas eleitorais. Talvez não tudo, porque os fatos também dão notícia e dão conta de que muitos daqueles que metiam a mão no dinheiro público era para enriquecer, era para aumentar as suas fortunas pessoais. Mas quando se fala de envolvimento de partidos, é para quê? Para financiar campanhas eleitorais. Aí entra a maior dúvida. Mas o dinheiro foi dado legalmente ou não foi? Para o partido A, B ou C, porque todos receberam. Aquilo é legal ou não? Até que ponto nós temos algum medidor que possa medir que aquele dinheiro que o partido A, B, C ou D recebeu não seja dinheiro fruto de corrupção? Então, ele levanta por aí e trata no artigo dizendo o seguinte, que o sistema de financiamento de campanhas eleitorais está vinculado à representação de interesses econômicos no Legislativo e Executivo. E diz, o caso do Judiciário é um tema à parte, ainda que de grande interesse. O candidato Aécio Neves, e eu estou aqui, repito, lendo o que escreveu Samuel Pinheiro Guimarães. O candidato Aécio Neves gastou em sua campanha eleitoral, de acordo com as declarações ao TSE, cerca de 201 milhões de reais. A candidata Dilma Rousseff gastou cerca de 318 milhões de reais. O custo total das campanhas para presidente, governador, senador e deputado foi de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Eu concedo a parte, senadora, Vossa Excelência. Senadora Vanessa, bem lembrado esse assunto que a senhora colocou aí, principalmente, né, no que tange a questão da corrupção e que se coloca que o pano de fundo são as campanhas eleitorais. E é bom e bem lembrado que a conta é toda jogada no meio político, porém é bom a gente, foi bem lembrado essa sua ressalva, que nós tendemos, no país inteiro, a fazer louvar, a dizer, olha, meu governo é totalmente técnico, ou às vezes quando um prefeito ou um governador assume e diz assim, olha, eu vou montar um governo totalmente técnico, sem político nenhum, e às vezes até nega-se a política, como se dizer que um governo cheio de técnicos fosse prova de que não haveria corrupção. Esses fatos que acontecem na Petrobras e em inúmeros lugares no país inteiro, sempre mostram o seguinte, uma pequena parte vai sim para as campanhas. Isso é uma pequena parte. Eu me arrisco a dizer que o resto, o vertedor, 80%, 90%, vai para o bolso, na maioria das vezes, dos técnicos. E não quero demonizar os técnicos, mas é importante aproveitar esse discurso que a senhora colocou aí para a gente deixar as coisas bem claras. Não existe técnico honesto e político corrupto, ou político honesto e técnico corrupto. Não, existe o ser humano. E ninguém pode defender o ser humano dele mesmo quando ele quer fazer o errado. Na verdade, a senhora colocou muito bem, o que precisamos é a gente começar a pensar um sistema para a gente evoluir, para que essas coisas não aconteçam.
Mas era essa ressalva que eu queria colocar, porque, às vezes, colocamos as coisas fora dos devidos lugares. Muito obrigado. Eu agradeço, senador, a parte de Vossa Excelência e também, com sua permissão, incorporo no meu pronunciamento. E, fato, é isso. O que nós estamos vendo, pelo menos agora, nessas revelações recentes sobre a corrupção na Petrobras, é que tinha a parte política, mas tinha a parte pessoal de quem lá trabalha, e que não era pequeno. Mas a política também não é pequena. Então, veja, nós precisamos reformular o sistema, e essa que tem que ser a nossa base de atuação, porque não basta, eu repito, a história do Brasil está recheada de momentos e de luta contra a corrupção. Governos e mais governos caíram muitas vezes por conta de atos de corrupção. Então, o que nós precisamos fazer, o que nós estamos chamados a fazer, é blindar, é construir um novo sistema político, um sistema político mais vigoroso, um sistema político mais transparente, mais aberto à participação popular e não fechado como é hoje. E aí, continuando no artigo de Samuel Pinheiro Guimarães, diz ele: de onde vieram esses recursos? Certamente, ou muito raramente, não vieram da fortuna pessoal dos candidatos, mas sim de doações, principal ou quase exclusivamente de grandes empresas privadas. O custo das campanhas é um extremo elevado devido aos custos de produção e veiculação de programas de televisão, viagens que se fazem necessárias devido à extensão territorial do país, dos custos de material de propaganda e de sua distribuição. O objetivo dos que defendem o financiamento privado das campanhas eleitorais está vinculado à principal característica da sociedade brasileira, que é a concentração de renda e riqueza. A concentração de renda é, em geral, estimada a partir de rendimentos do trabalho, conforme declarados à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, realizada pelo IBGE. Os rendimentos do capital, isso é, os lucros, os juros, os aluguéis, são subdeclarados na PNAD e a Secretaria da Receita Federal não publica esses dados de acordo com sua distribuição por faixa de população, ainda que sem quebra de privacidade dos declarantes do imposto de renda. A estimativa é de que os rendimentos do trabalho correspondam a cerca de 48% da renda nacional. O salário mínimo é hoje de R$ 788. O salário médio do trabalhador brasileiro é inferior a R$ 2.300 por mês e 90% dos brasileiros ganham até 5 salários mínimos por mês. São 13,7 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. Isso significa que cerca de 50 milhões de brasileiros têm rendimento mensal inferior a R$ 77. Por outro lado, há no Brasil cerca de 46 bilionários. Repito, 46 bilionários. 10.300 multimilionários. Vou repetir. 10.300 multimilionários num país de quase 200 milhões de habitantes. Estes com patrimônios pessoais superiores a 23 milhões de reais. Muitos são mecanismos de concentração de renda e riqueza. Entre esses mecanismos estão as taxas de juros, o sistema tributário, os créditos do Estado a empresas e o sistema de aluguéis. Quanto mais elevadas as taxas de juros autorizadas ou permitidas pelas autoridades monetárias, maior a transferência de riqueza de devedores, que são a enorme maioria da população, para os credores privados, detentores do capital, e do Estado para os seus credores. O sistema tributário pode ser regressivo ou progressivo. O sistema se diz regressivo quando a maior parte dos impostos arrecadados provém da maioria da população, sem distinção do seu nível de renda, imposto sobre o consumo, por exemplo. E se diz progressivo quando os indivíduos detentores da maior riqueza ou do mais alto nível de renda pagam mais impostos, mesmo em proporção à sua riqueza ou renda. É fato que um sistema regressivo de tributação concentra riqueza e renda. As isenções de impostos e restituições e as desonerações para as empresas ou indivíduos acentuam a concentração de renda. Os créditos fornecidos pelo Estado privilegiam, em geral, as maiores empresas e, portanto, seus proprietários, que são os indivíduos mais ricos da sociedade. A leniência do Estado para com a evasão de tributos ou com seu não pagamento
por exemplo, pela não criminalização da evasão, pelo parcelamento e perdão das dívidas tributárias, também concentra renda ou riqueza. São brasileiros os proprietários de 530 bilhões de dólares depositados em paraísos fiscais. Agora mesmo temos a notícia de que só o HSBC revela a existência de mais de 8 mil contas de brasileiros que têm contas fora. É óbvio que não vamos criminalizar tudo, porque muitas não devem ter nada de errado, mas muitas provavelmente têm problemas. Muitas têm problemas. Então, com tudo isso, diz Samuel Pinheiro, a concentração de renda e de riqueza em mãos de uma ínfima minoria da população brasileira tem importantes efeitos sobre o sistema democrático e sobre os episódios de corrupção. Os indivíduos detentores de riqueza e renda têm interesse em preservar os mecanismos de concentração e interesse em que não surjam instrumentos legais, leis ou programas que desconcentrem riqueza e renda. Ora, as normas, que são as leis, que definem a estrutura e o mecanismo de riqueza, propriedade e renda, legislação trabalhista, tributária, monetária, de propriedade rural e urbana, são elaboradas no Legislativo, eventualmente no Executivo e, cada vez mais, no Judiciário também. Em um país de grande concentração de riqueza e renda, de elevado grau de urbanização, de grande penetração dos meios de comunicação, de sistema democrático e eleitoral relativamente livre de fraudes, seria natural que a enorme maioria da população, que é pobre ou, no máximo, remediada, elegesse a maioria dos representantes no Congresso, que deveriam ser como ela, pobres e remediados, e, portanto, legisladores dispostos a redistribuir a riqueza e a renda, ou, pelo menos, a minorar os mecanismos de concentração. Não é isso que ocorre, diz Samuel Pinheiro Guimarães. A ínfima minoria milionária e bilionária tem, assim, de procurar instrumentos para influir no processo político para evitar esse tipo de legislação e de ação redistributiva no Executivo. Essas, quando ocorrem, são taxadas de comunistas, socialistas e, hoje em dia, de bolivarianas. Veja bem, Vossas Excelências, o primeiro e mais importante desses instrumentos é o financiamento privado, empresarial das campanhas eleitorais. O segundo instrumento é o controle dos partidos para que estes escolham como seus candidatos indivíduos que sejam favoráveis à sua visão, isso é, daquela minoria da sociedade, ainda que não seja eles mesmos, do ponto de vista pessoal, detentores de renda e riqueza elevadas. O terceiro instrumento é o controle dos meios de comunicação, para convencer a população das deficiências do Estado, do caráter corrupto dos candidatos, dos partidos e das políticas populares, isso é, daqueles comprometidos com programas de reforma social que leva à desconcentração de riqueza e renda. O quarto instrumento é a campanha permanente dos meios de comunicação de desmoralização da atividade política, do Estado e dos políticos para manter a maioria do povo afastada da política. Uma das formas de manter o povo afastado da política seria a aprovação, por exemplo, do voto facultativo, como se esse fosse apenas um direito e não um dever, e eu já caminho para o encerramento, senhor presidente. A campanha pela reforma política deve se concentrar no tema central do financiamento empresarial das campanhas, que é a verdadeira fonte de corrupção e de controle oligárquico, não democrático da sociedade por aqueles que concentram o poder econômico e controlam os meios de comunicação. E, aliás, senador Zé Medeiros, como Vossa Excelência concorda, a desculpa, a política e o financiamento empresarial de campanha é a desculpa que muitos utilizam para poder meter a mão nos recursos públicos. Uma desculpa muito valorosa, que, aliás, nós temos o dever e somos chamados a romper com isso, a romper absolutamente com isso. Voltando ao artigo de Samuel Pinheiro Guimarães, diz ele que os representantes das forças conservadoras no Congresso Nacional já se empenham para votar um projeto que consagra o financiamento privado, isso é, empresarial das campanhas eleitorais. A consagração legal do financiamento privado consagrará o sistema fundamental de corrupção do processo político, que tem como objetivo impedir a desconcentração de riqueza e renda, que torna o Brasil um dos países mais injustos do mundo. Portanto, se é para debatermos, vamos debater a corrupção, vamos
nominar os culpados, vamos lutar para que estes sejam punidos, senador Paim, mas vamos mudar o Estado brasileiro, vamos promover uma reforma que afaste as empresas das campanhas eleitorais, porque empresa tem nome físico, mas não tem direito ao voto. Apenas aquele ou aquela que tem direito ao voto é que deva ter condições de influir nesse processo tão nobre, não só da democracia brasileira, mas da democracia universal. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.